Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? O Senhor tem te abençoado. E eu creio que nessa noite Ele falará com você, mais uma vez, através da sua palavra, como também falou nos louvores que foram entoados. Eu tenho muito apreço pela palavra do Senhor, porque a nossa vida, ela deve ser direcionada pela palavra do Senhor. Não existe outro caminho a não ser a palavra do Senhor. Sem demoras, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, vamos ler a partir do verso 13, Mateus 16, 13, uma passagem muito conhecida. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, por isso não foi revelado a ti carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Amém, meus irmãos? Aleluia. A mensagem central da Bíblia, de toda a Bíblia, é Jesus, o tema central. Na pessoa de Jesus, falando por diversos livros, Jesus ele traz a nós uma mensagem de mudança de caráter, de um nascer novamente, nascer de novo. O que nos traz ao coração, quando nós abrimos os evangelhos, é encontrar na mensagem de Cristo a mudança de caráter e o nascer novamente, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Quando nós vemos em Mateus o encontro de Jesus com os apóstolos, e ele vai nomeando eles assim, nós vemos que Jesus ele não procura homens que são dotados de inteligência, eles não têm uma qualificação profissional, muito menos um currículo ou cursos acadêmicos de expressão para que possa atrair a Jesus algo que chamasse a atenção de todos. Mas Jesus escolhe homens incapacitados, indoutos e homens que o Senhor o transformaria. É isso que ele fez comigo e com você. Nos chamou, nos tirou de um charco terrível, firmou os nossos pés sobre uma rocha e nos ungiu. Quando nós vemos Pedro recebendo um chamado e salta aos nossos olhos a pessoa de Pedro, que todas as vezes que o Senhor fala, Pedro entra na frente por seu temperamento. E vemos que Jesus, ele chama 12 e os chama de apóstolos. Nós vemos que ele divide 3 equipes desses 12. E todas as vezes que Jesus vai direcionar a palavra, sempre Pedro está no primeiro grupo e é a primeira pessoa que Jesus vai falar. Vemos que o espírito de liderança de Pedro está tão latente
que Pedro sempre toma a palavra e Pedro sempre tem uma resposta, ainda que o seu temperamento seja um temperamento que Jesus queria mudar. Jesus estava chamando Pedro como líder, mas no decorrer nós veremos que Pedro foi transformado o seu caráter, porque um dia Pedro teve um encontro pessoal com Jesus. Nós vemos nas Escrituras que quando Jesus se dirigia a Pedro, nós vemos que nessa passagem que nós lemos, Jesus ele pergunta aos apóstolos, aos seus discípulos, que havia uma grande dúvida das pessoas que estavam à volta e dizendo assim: o que é que eles estão falando, o que eles estão dizendo que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, e o próprio Senhor disse que foi uma revelação do Pai, Pedro diz assim: olha, pois eu te digo que tu és Jesus, o Filho de Deus. Jesus declara: pois eu te digo que tu não és mais Simão, tu és Pedro. Lucas, no capítulo 6, afirma que Jesus ele acrescentou, dizendo assim, olha, e acrescentou em Simão o nome Pedro. Jesus agora acrescenta o nome Pedro, que significa pedra, ou Petros. Pedro é agora chamado não mais de Simão, mas vemos que Jesus está chamando ele de rocha, como também Cefas, que significa pedra, rocha, pequeno fragmento. Vemos que Jesus agora está acrescentando o nome a Pedro, e vamos dizer que quando Pedro está se relacionando com Jesus, Jesus está mudando o nome, e Jesus também está mudando o caráter de Pedro. Nós não compreendemos aquilo que Jesus faz com os nossos olhos naturais, mas você pode enxergar com seus olhos espirituais o que Jesus já fez por você, através de você, e melhor ainda, o que Jesus fez em você. Quando Jesus está conversando com Pedro, dizendo assim, olha, pois eu te digo que tu és Pedro, nós vemos que Jesus está dando um novo nome a Pedro. Jesus está dizendo a ele assim, olha, você não será mais chamado Simão. O nome Simão é obediente, pomba. Mas ainda que Simão fosse um homem obediente, que Simão era um homem que se submetia à palavra, era necessário uma mudança de caráter, era necessário algo novo. Assim como Jesus disse a Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nós vemos no decorrer da Bíblia, Pedro tendo várias atitudes que confrontava a palavra do Senhor, confrontava o Evangelho. Pedro era um homem que não sabia se conter. Havia entre os discípulos e aqueles homens que ali moravam, apenas mais uns 7 homens que tinham o nome Simão. E o sobrenome Barjonas, em Mateus 16, que nós lemos, vemos Jesus mudando isso. Não observe também que quando Jesus muda o nome de Simão e agora coloca Pedro, Jesus não lhe deu um novo nome usado, apenas acrescentou algo. Esse discípulo, como Simão, era conhecido como Pedro, alguém que era inconstante. Nós vemos nos evangelhos quando Pedro, ele pula à frente, quando Jesus está prestes a ser crucificado, e ele garante, olha, eu vou contigo até a morte. Era um homem que ele falava, mas ele não cumpria aquilo que falava. Vocês compreendem que Jesus, ele muda isso na vida das pessoas. As pessoas, elas não compreendem aquilo que elas falam, e quando elas não entendem a palavra de Deus, Jesus quer mudar isso, essa natureza. Em Tiago nós vemos Tiago dizendo que o homem que é de dúbio coração, o homem que é infiel naquilo que fala, ele não se firma em nada. Jesus encontrou com Simão para mudar o nome, mas para mudar aquilo que estava dentro de Simão, porque ele era um homem que falava e não cumpria o que falava.
Eu posso imaginar que Pedro, que Simão, era um homem que dizia assim: olha, eu vou fazer isso. Era a primeira pessoa que dizia assim: olha, eu vou fazer isso, mas era o primeiro a largar. E para andar com Jesus, para pregar a palavra, para ser usado, para ter a chave do reino do céu, não podia ser assim. O que Cristo, o que Jesus deposita na minha vida e na sua vida, é claro, Ele quer fazer em nós, por nós e em nós todos os dias, mas é necessário que a velha natureza, é necessário que o velho homem, é necessário que as práticas antigas caiam por terra, porque a partir daí nós teremos a chave do reino dos céus em nossas mãos. Ele está dizendo assim, ó, tudo, não é apenas algumas coisas. Jesus diz assim: tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado lá no céu, e o que vocês desligarem aqui na terra também será desligado. Então nós hoje, no século 21, no ano que nós estamos, nós temos essa palavra do Senhor em nós estamos ligando aqui hoje, no dia 7 de julho, ligamos agora a falência das trevas e ligamos agora vida e vida com abundância, e será ligado no céu. Você crê nisso? Aleluia! Nós estamos ligando a chave do reino dos céus, é isso, ligar aqui na terra e será ligado no céu. Nós vemos que Jesus, ele tem um encontro com Pedro, com Simão, e ele vai dizer que ele queria uma nova pessoa, ele queria um jeito de ver a vida diferente. Nós vemos em João, no capítulo 1, versículo 42, descreve o primeiro encontro de Simão com Jesus. Ele disse assim: olha, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Essas foram as primeiras palavras de Jesus a Pedro. Dali em diante o seu apelido, digamos assim, tornou-se rocha, alguém firme, alguém que tinha convicção daquilo que Jesus tinha feito dentro dele. Você tem convicção do que Jesus fez em você? Você tem convicção daquilo que o Senhor fez em você? Nós cantamos e dizemos: olha, eu não sou mais escravo, eu não sou mais o mesmo. Jesus veio para mudar, meu irmão. Jesus veio para mudar tudo aquilo que era dentro de você, uma natureza pecaminosa, aquilo que você não conseguia controlar. Simão era por natureza impetuoso, inconstante, ele não tinha confiança, o apelido era significativo e o Senhor tinha razão em escolhê-lo. A tendência de Pedro era fazer promessa e não cumprir. Irei contigo até a morte. Jesus disse a ele assim: olha, você está dizendo isso, mas o galo não cantará 3 vezes e você vai me negar. Às vezes nós gritamos: eu sou de Jesus, a palavra do Senhor habita em mim, eu sou uma nova criatura, mas quando uma situação acontece, nós expomos a antiga natureza, a natureza adâmica pula para fora, e nós cometemos algo que a palavra não está encaixada de maneira alguma. A chave do reino dos céus será entregue a nós, e nós não ligaremos nada. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. A Bíblia diz que essa mudança que o Senhor quis fazer na vida de Pedro era também algo que permeia a fé de Simão. Vocês lembram Lucas no capítulo 5? Jesus agora quer tirar a incredulidade, porque nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e quando aparece algo grandioso, nós somos os primeiros a questionar se Deus pode fazer ou se Deus não pode fazer. Pedro agora, Simão, está com outrora o nome Simão e outrora Pedro. Jesus chamava às vezes Simão, quando Simão mostrava a antiga natureza.
Quando ele mostrava o nome Pedro, estava querendo dizer: você é rocha. E na pesca maravilhosa, Lucas 5, a Bíblia diz que Jesus, ele está no barco. E quando ele chega aos discípulos, ele chama eles, Pedro questiona. Ele diz: nós pescamos a noite toda. A incredulidade ainda estava no coração de Simão. E a Bíblia diz que ele disse assim: olha, eu pesquei a noite inteira. E Jesus diz assim: olha, lança a rede sobre a minha palavra, lança. Para quem possa ouvir as palavras de Jesus, ele precisa entender que para alinhar o coração, para ter a chave do reino do céu, ele precisa crer no impossível, ele precisa crer no sobrenatural, ele precisa crer naquilo que ninguém crê, ele precisa acreditar que o Senhor está na frente dele, e ele está dizendo assim: aonde você colocar as mãos, aonde você colocar os pés, eu estarei contigo. Pedro justifica, é sempre uma justificativa. Senhor, nós pescamos a noite inteira, e eu conheço de pescaria, eu sou pescador. Pedro está dizendo a Jesus assim: olha, eu já tentei, nós pescamos a noite inteira. E outra coisa, Jesus, eu já estou junto com os meus amigos desfalecido de pescar, nós não temos mais força. Aí é que entra a chave do reino do céu. Aonde você não tem mais força, aonde você não tem mais recurso, aonde só tem palavra de derrota, é para isso que a chave do reino do céu serve, para você abrir o impossível, é para você abrir o inacreditável, é para você colocar a mão e dizer assim: é sobre a palavra, é sobre aquilo que eu acredito, é sobre aquilo que ele plantou dentro de mim, é sobre aquilo que eu prego, sobre esta palavra eu edificarei sobre Pedro a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre isso, é sobre essa palavra. Ele está dizendo assim: eu pesquei a noite inteira. Ele está dizendo assim: lança para você ver, e Deus fará somente com aquele que nasceu de novo. Ele está dizendo assim: Pedro, eu não estou falando com Simão, eu estou falando com Pedro, que é rocha. Acredita, tira essa incredulidade do seu coração. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo a rocha, um homem firme, outrora inconstante naquilo que falava, mas agora você é rocha, é homem chamado, a qual eu ungi. A Bíblia diz que Pedro lança a rede do lado que Jesus mandou, sobre a palavra que Jesus falou, e a Bíblia também diz que a pesca foi maravilhosa. Eu posso imaginar quando Pedro joga a rede, dizendo assim: é sobre a palavra, e eu creio que vai acontecer o que a palavra diz. E ela diz assim: eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que você ligar aqui, será ligado lá. Tentou pescar a noite inteira, e ele está dizendo: eu ligo agora grandes peixes, eu ligo agora o milagre, eu ligo agora a saúde, eu ligo agora a libertação, eu ligo agora o poder de Cristo. E peixe vem. A Bíblia diz que o barco foi a pique de tanto peixe que tinha, só porque ele jogou a rede. Segundo a palavra, não era mais um homem natural, não era um homem mais inconstante naquilo que falava. Nós vamos compreender que quando Tiago diz que o homem de coração duvidoso, ele é inconstante nos seus caminhos. Às vezes nós encontramos pessoas, e a Bíblia diz que são obedientes, como Simão, pomba, obediente, mas a obediência aliada à mudança de caráter. A obediência aliada à obediência, à submissão a essa palavra.
Quando nós vemos que Jesus, ele quer mudar o interior de Simão, nós vemos que por várias vezes Jesus o chama de Simão. Hoje o Espírito Santo habita em nós. E aquilo que afronta o homem, fala, isso aí eu não vou fazer não. Aquilo que a pessoa pensa que é demais para ela, pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai fazer como Jesus fazia com Simão. Simão, para falar com você assim, olha, joga essa natureza fora. Isso que você está fazendo é a sua antiga natureza. Nós vemos que, por alguns momentos, Jesus o chamava de Simão Pedro, aí eram os dois nomes. Em algumas ocasiões, Jesus o chamava de Simão. Outras ocasiões, Jesus chamava de Simão Pedro. Na leitura que fizemos no livro de Mateus, nós vemos Jesus. No livro de Lucas, nós vemos Jesus acrescentando. Mas a mudança aconteceu quando Pedro, ele deixa a palavra reinar dentro dele. No mesmo instante que eles estão pescando, a Bíblia diz que o temor caiu sobre eles. Pedro, ele pede Jesus para se afastar. E ele diz assim, afasta de mim, porque sou homem pecador. A palavra estava começando a entrar. Quando nós reconhecemos que nós não podemos, você entende que Pedro agora ele se entrega. Ele diz, afasta com o coração cheio de temor, dizendo assim, olha, eu sou homem pecador. Ele se prostra dizendo assim, olha, eu não posso, eu de uma vez por todas eu me rendo, eu sou homem pecador. A Bíblia diz que agora ele é rocha. Todas as vezes que nós nos prostramos diante do Senhor e dizemos assim, Senhor, eu não posso, Tu podes. Em uma certa ocasião, Jesus ele chega até Pedro e pergunta a ele assim, Tu me amas? Pedro agora sendo um homem transformado. Jesus pergunta a Pedro, Tu me amas? Ele diz, amo. Jesus pergunta mais uma vez, Tu me amas? E ele diz, o Senhor sabe que eu amo. Jesus pergunta a terceira vez, ele diz, Tu sabes. E ele diz, você agora está pronto para pregar o Evangelho. Quando a palavra entra em nós, é que estamos prontos. No jardim do Getsêmani, um dos encontros com Pedro agora está observando tudo, mas a natureza já havia morrido. Quando Jesus está falando sobre a sua morte e a sua crucificação, vocês lembram que a natureza antiga volta à tona, e Pedro manifesta algo e ele diz assim, olha, não, isso não vai acontecer contigo. Ele disse, Simão, Simão, a velha natureza querendo impedir aquilo que Deus tinha para fazer. Deus quer fazer algo na sua vida, mas uma das coisas que impede o Senhor é a natureza pecaminosa. O pecado, ele afasta o homem, ele separa o homem de Deus. Vemos Pedro ter encontros com Jesus da sua antiga natureza, e vemos que isso atrapalhou Pedro, mas quando ele está encaixado na palavra, na verdade, dizendo assim, olha, afasta de mim que eu sou homem pecador, ele está compreendendo que agora ele pode estar nas mãos deles a chave do reino, e agora ele pode ligar. Ninguém liga alguma coisa aqui na terra se o seu coração estiver pensando assim, olha, eu posso.
Pois liga, pastor Rafael. O homem que bate no peito e diz assim, eu posso, ele está perdido. O homem não pode, mas aquele que bate a mão no peito e diz assim, eu posso. Nós vemos que Jesus, quando falava com Pedro, ele dirigia a palavra para um líder. Ele dirigia a palavra para alguém que ele tinha vontade de ser transformado. A sede de falar, a sede de caminhar com Jesus, a sede de compreender os mistérios de Deus. E quando nós vemos que Pedro ele se entrega e agora a natureza antiga tinha morrido, agora é um homem forjado por Deus, o caráter forjado por Deus. Agora ele precisa da intercessão do Senhor. Certa feita o Senhor chega para Pedro e diz a ele assim, olha, Simão, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé... Ele está dizendo assim, olha, Satanás pediu para te peneirar. Antigamente em Israel, existia uma caixa quadrada onde eles colocavam um pano por cima e colocava algo que precisava ser peneirado. E eles viravam a caixa de cabeça para baixo e sacudia. Aquilo que era impureza caía, só ficava o que era bom dentro da lata. Jesus diz a Pedro assim, Satanás pediu para te peneirar, pediu para te sacudir, mas ele pensa que quando ele te sacudir, vai cair tudo, não tem nada que presta. Ele está dizendo assim, olha, você confia em Pedro, mas eu vou colocar ele na peneira, vou colocar ele e eu vou sacudir, meu irmão, a prova vem, a dificuldade vem, é nessa hora, e aí a Bíblia diz que Jesus está dizendo assim, mas eu roguei por ti, aleluia. E a Bíblia diz que, quando ele fala isso, que ele rogou por Pedro, ele está dizendo assim, olha, eu sou o seu intercessor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você está dentro desse processo. Você está sendo sacudido às lutas, os dias maus, as coisas estão acontecendo, os dias estão passando tão rápido, e eu sei que as pessoas que estão à nossa volta estão pensando assim, você não vai suportar, quando te sacudir vai cair tudo, não tem nada, mas lembre que Cristo disse assim, eu te digo que tu és rocha, fica firme aí, eu estou intercedendo por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu sei que as pessoas, eu sei que aquele que não crê, pode imaginar que você não vai aguentar, mas ele como intercessor por natureza, ele está dizendo assim, eu rogo por ti, pode balançar o tanto que você quiser, mas eu te digo que tu és Pedro, tu és rocha, eu te digo que tu és crente de verdade, eu te digo que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que a videira minta, ainda que não aconteça nada, todavia quem é rocha, glorifica, ainda quem é pedra, exalta o nome do Senhor, ainda quem tem a sua fé firmada. Você está me compreendendo aí? Eu sei que Deus está intercedendo, pode sacudir de um lado para o outro, mas Ele te diz assim, tu és rocha, tu és pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, aleluia. Deixa Ele interceder, deixa Ele fazer. Samuel cantou aqui dizendo assim, olha, quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está
trabalhando. Ele é o nosso intercessor por natureza. O Espírito Santo está presente aqui nessa noite. Está ouvindo a minha oração e a sua oração. Jesus no jardim do Getsêmani, conversando com Pedro. Jesus morre, ressuscita no terceiro dia. E a Bíblia diz que agora o desejo de Jesus é encontrar com seus discípulos. O desejo de Jesus é encontrar com seus discípulos. E para quem Jesus aparece primeiro, para quem Jesus se manifesta primeiro, o homem mudado, a natureza mudada, o coração transformado, ele se encontra primeiro com Pedro, é a primeira pessoa. Ele encontra com Pedro e ele diz assim: agora você está pronto, rocha. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos, a primeira mensagem que ele prega, 3.000 almas, sabe por quê? Mensagem de quem está com a chave do reino. Ele liga na terra e é ligado no céu. Agora ele entendeu o mistério, que quando ele tem a natureza mudada, ele pode pedir qualquer coisa aqui, que Deus vai ligar lá em cima. Pensa, o homem que era inconstante nos seus caminhos, agora prega no primeiro sermão 3.000 almas. É isso que Deus vai fazer com você. É isso que Deus está fazendo com você. É isso que Deus irá fazer. Coração transformado com a palavra de Deus, natureza pecaminosa morta, nascendo um novo homem. Nasceu um novo homem com a chave do reino do céu. O que ligares aqui na terra será ligado no céu. Você está pronto para ligar aí? Você quer ficar de pé? Vamos ficar de pé para me orar com você? Se estava errado alguma coisa, você precisa mudar. Ouvir a palavra. Todas as vezes que a antiga natureza falar mais alto, você vai dizer assim: é Simão que está falando. Mas quando você ouvir a voz de Deus, você vai dizer assim: eu sou rocha. Eu sou rocha. Fala com você mesmo assim: eu sou rocha. Não vou ficar mais inconstante. Levante a sua mão aí, deixa eu orar. Deus, nesta noite, ó Pai, pedimos ao Senhor que interceda por nós, junto ao Pai. Ó Pai, estamos aqui com o Pedro naquele dia, dizendo ao Senhor: eu sou pecador. Nós nos entregamos nessa noite dizendo: já tentamos várias vezes e de muitas maneiras, mas todas elas se frustraram. Mas nessa noite nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor tome conta de todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. E se há algo errado, se há alguma coisa que nós não entregamos ainda, ó Pai, que o Teu Espírito nos ensine, ó Pai, que haja em nós um coração obediente, e que haja transformação todos os dias em nós. Ó Deus, nós queremos Te servir com sinceridade, com o coração voltado ao Senhor. Nós não queremos ser, ó Pai, como aquele homem que Tiago diz que é de coração dúbio, ó Pai, inconstante em seus caminhos, ó Pai, mas nós queremos ser como Pedro, rocha. Ó Pai, nós queremos ligar aqui na terra agora, e sabendo que o Senhor ligará no céu, e o Senhor derramará sobre nós agora, ó Pai, a bênção do Senhor. Manifesta a Tua glória, ó Pai, manifesta o Teu querer sobre nós, ó Pai, que nós sejamos uma igreja viva, constante na Tua palavra, ó Pai, onde todos têm dito, ó Pai, que o mundo já está em confusão, mas nós temos uma palavra de vida, e dizemos nessa noite, ligando aqui na terra: age de misericórdia, e vem com o Teu poder sobre nós. Pedimos ao Senhor nessa noite,
e que a tua presença permaneça conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu confesso ao Senhor que fui inconstante nos meus caminhos. Muitas vezes fui como Simão, natural, carnal, mas nessa noite eu aceito o Senhor como meu Salvador. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti nessa noite. Senhor Jesus, eu andei longe dos Teus caminhos, arrependido eu estou. Nessa noite faço uma nova aliança com o Senhor e peço ao Senhor, ó Pai, a oportunidade, ó Pai, de me receber novamente, em nome de Jesus. Alguém nessa noite fez essa oração pela primeira vez, aceitando o Senhor ou se reconciliando com Ele? Levante a sua mão bem alta, eu quero te conhecer. Você que está aceitando o Senhor ou se reconciliando com Ele. Não temos, se não temos é porque temos a convicção, uma pessoa lá atrás. Glória a Deus. Glória a Deus, você pode glorificar o Senhor? Você que levantou a sua mão, eu quero que você venha à frente, sem constrangimento algum. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que o Senhor te abençoe, que Ele derrame bênção sobre você. Eu tenho certeza que será uma nova vida, uma nova fase, um novo tempo de vitória, de bênção do Senhor sobre a sua vida.